Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, me perguntaram, um, um colega me perguntou qual era a minha visão sobre o Estado no sentido político. Bom, eu resolvi gravar um vídeo falando um pouco sobre esse assunto. Primeiro ponto, a gente vive dentro de um processo histórico onde há aí o desenvolvimento modelativo de diferenciação. Veja bem, as esferas de soberania sociais, ou aquilo que o Durkheim vai chamar de instituições cristalizadas, elas não nasceram evolutivamente falando, ou darwinianamente falando. Não. Elas foram processos de modelação cultural. Processo de modelação cultural. Então, o Estado, assim como outras esferas, tirando a família cívica, o Estado e outras esferas, nasce dentro de um processo de diferenciação modelativa histórico-cultural. Dito isso, como é que eu vejo o Estado? Bom, o Estado é, primeiro ponto, uma esfera social. É uma esfera social. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Estado é uma esfera social que possui sua própria autonomia, sua própria esfera. Esse é o segundo ponto. Consequentemente, o Estado ele não pode interferir nas outras esferas de modo abusivo. O Estado ele é uma esfera vigia. Ele é uma esfera vigia. Vou explicar por que é uma esfera vigia. Mas o Estado não pode é, se achar senhor, por exemplo, sobre a esfera das religiões, da família, dos negócios e etc. Então, o Estado serve como uma esfera vigia. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é justamente a visão filosófica ontológica por trás do Estado. Como assim, Anderson? Veja bem, o Doyle é o filósofo que me influencia. Esse canal é um canal, vamos dizer, de modo implícito doiverdiano. O Doyle é um filósofo que era jurista, então ele desenvolveu as suas teorias e tem uma contribuição aí no contexto jurídico, mas ele era filósofo, a grosso modo. O Doiver, ele era um caipiriano, e o caipe partia dos pressupostos sociais que Deus é o ser absoluto e tudo que está aqui nessa realidade monetizada possui uma dimensão de relatividade, não relativismo nihilista, não esqueça isso. Relatividade aqui no sentido de ser limitado. Somente Deus é ilimitado, ou seja, o ser supremo, como dirá o Mário Ferreira dos Santos. Então, Deus é o ser supremo e tudo que é criação, isto é, tudo aquilo que possui limite, começo e fim, é relativo. Então, o Estado ele não é absoluto, o Estado ele não pode ser observado como a esfera absoluta, tomando o lugar de Deus, como acontece em muitos contextos, mas o Estado é uma esfera vigia. Então, esse é um ponto elementar. Então, dito isso, qual é o contexto por trás, contexto ontológico por trás do Estado? O Estado ele possui uma esfera fundante, como eu tinha dito, né? Todas as esferas aparecem a partir do processo de desenvolvimento histórico-cultural. Então, o Estado aparece dentro do desenvolvimento cultural humano. A relação quadrante eu-outro, ou que eu vou chamar aí de eu-o now aqui vem de uno, o tu, o eu e o outro, ou eu e o tu mais próximo, o tu dualítico, e os tus, que é o macro, que é o extenso, que é os bilhões de pessoas no mundo. Então, essas pessoas se reunindo vão formar cultura e nesse processo de formação cultural, esferas vão aparecendo. E uma das esferas é justamente o Estado. Então, o Estado é uma construção humana. O Estado é uma construção humana. Consequentemente, por causa da desordem que dá, o Estado não é perfeito. Nenhuma esfera, nada. Tudo que o homem colocar a mão vai dar merda. Tudo que o homem colocar a mão vai dar merda. Tudo, 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 tudo. Tudo que o homem. Onde estiver lá o sapiens, espere que vai ter merda no meio. Então,
Então a gente não pode partir do pressuposto perfeccionista, que alguma coisa que eu vou fazer vai ser perfeita. Não vai, sinto muito lhe dizer. Então, o Estado não é perfeito, porque quem está por trás do Estado não é robôs, são seres humanos. A gente fala Estado de Brasília, não. O que está por trás do Estado, lá em Brasília, na Câmara dos Vereadores, nos municípios, no Estado, os governadores, né, e etc., são pessoas, e pessoas possuem uma desordem noética que atravessa a sua dimensão enxamasiana. Esse é um ponto elementar. Esse é um ponto elementar. Metafísico? Sim, metafísico. Mas é um ponto elementar. Como diz o Chesterton, o dogma da queda é o dogma mais empírico do cristianismo. Então, o Estado, ele é fundado, Dói vai usar essas nomenclaturas. O Estado ele é fundado na dimensão histórica. Entenda fundado, fundante, esse é o termo que ele usa, né? O aspecto fundante é a dimensão histórica. Então, o Estado, de modo fundante, vamos dizer, enraizado pela dimensão histórica, assim como outras esferas, tirando a família cívica. Então, o Estado ele é, segundo Doiver, fundado pela dimensão histórica e qualificado, aspecto qualificante, pela dimensão jurídica. Mas veja bem, eu creio que as esferas ou os aspectos modais, que é o sistema ontológico do Doiver, o Doiver metafísico, né? Querendo ou não, ele tinha um problema com esse conceito, mas Doiver é um metafísico. O problema que a gente observa nesta definição do Doiver de dimensão histórica e dimensão jurídica, histórica fundante, jurídica qualificante, é justamente que ele não puxa a dimensão política. Veja bem, eu entendo que a política é uma norma emancipada, ou seja, é uma norma ontológica. Então a gente não pode excluir a política como norma ontológica, emancipada das outras dimensões escalonadas. Então veja bem, a dimensão política possui um núcleo de sentido que é o exercício de poder consensual organizante. Aqui eu estou partindo do diálogo com o filósofo francês e sociólogo, né? Michel Foucault. Michel Foucault vai lidar com a dimensão das redes de poder. Tá certíssimo. Isso aí é você observar Gênesis, capítulo de número 1, se eu não me engano, o 2. Que Deus olha para o ser humano e diz: governe sobre as aves, os peixes, domine a realidade, mantenha a relação de poder. Então não tem nenhuma contradição. Ah, mas Foucault é niilista, Foucault é isso, Foucault é aquilo. Foda-se. A gente não pode excluir verdades da realidade que filósofos descobriram. Mesmo esses filósofos forem aí politicamente, filosoficamente, tiver problemas, vamos dizer, macro-relevantes. Então, quando a gente observa o Estado, a gente observa que a gente tem que pensar política, não somente a dimensão jurídica. Então, o Doive, ele observava as esferas sempre pegando duas dimensões, né, aspectuais. Duas dimensões aspectuais. O Estado possui essas duas dimensões. Fundante, dimensão histórica. Qualificante, dimensão jurídica. Só como eu acho que o sistema ontológico do Doive pode ser, vamos dizer, desenvolvido, e esse desenvolvimento, na minha opinião, acontece, nesse desenvolvimento tem ali a dimensão política. Então, duas dimensões aparecem de modo, vamos dizer, qualificante, ou, como eu gosto de usar o termo, né, puxante. Dimensão enraizante, aí eu troco os termos, eu vai usar fundante e qualificante, eu troco. Dimensão enraizante, ou aspecto modal enraizante, e aspecto modal puxante. Então, quais são os aspectos que puxa a dimensão do Estado ou a esfera do Estado? Segundo Doives, é a dimensão jurídica. Eu acredito que são duas. Política, exercício de poder consensual organizante, e por causa da desordem que dá antropológica, lembrar da dualidade criação e queda, esse exercício de poder consensual organizante pode ser exercício de poder desconsensual desorganizante. Por isso que se tem, por exemplo, autoritarismo por meio do Estado. Então, a questão aqui é bem metafísica e cristã, querendo ou não, cristã, a visão cristã, a dualidade, criação e queda está aqui aparecendo o tempo todo. Então veja bem, como resolver esse problema, vamos dizer, essa dualidade? Veja que eu sou aderente, eu aderia, vamos dizer assim, né, ao pensamento ferreiriano,
Ou seja, eu percebo, por exemplo, a cosmovisão cristã como uma antinomia, criação e queda, sem a redenção, porque a redenção não é algo dado. Possui aptidão para existir? Possui, mas não é algo dado, como a criação e a queda. Então, eu sempre estou percebendo aí essa dimensão, vamos dizer, antinômica, né? Então, existe uma antinomia aí no Estado, dimensão jurídica e dimensão política. Como resolver esse problema? Veja, aqui juntar o Mário com o Dói vai elementar. Por quê? Porque o Mário Ferreira dos Santos, no seu sistema filosófico, ele vai usar dois conceitos muito proeminente, que é justamente o conceito de extensidade e intensidade. Isto é, o tender para fora e o tender para dentro, a grosso modo, para ser aqui simplista, né? Que o conceito é muito mais rico filosoficamente na boca do Mário e nos escritos. Então, quando a gente olha para o Estado, a dimensão política ela é intensiva, ou seja, o Estado ele é puxado, ou para usar a definição conceitual filosófica do Doyle, o Estado é qualificado pela dimensão política, mas de modo interno ou intensivo. É um tender para dentro. Só que o Estado, como esfera de soberania vigia, ele tende para fora. Aí entra a dimensão jurídica. Por isso que eu tinha dito que o Estado é uma esfera de soberania que lida com a vigilância, não com a ideia de se tornar absoluto sobre as outras esferas. Não. Esse é um ponto também muito importante para a gente poder compreender. O Estado é uma esfera de soberania vigia, e ao mesmo tempo político. Então, por exemplo, quando você olha para as decisões do STF, não existe neutralidade política. Esse é um grande problema que eu vejo. As pessoas que vão estudar direito acham que a galera vai estudar, vai interpretar a Constituição sem puxar o seu eu pré-teorético político. Isso é importantíssimo. A vivência do indivíduo na sua vida ordinária, até ele chegar lá no STF, aquilo vai contar. Não tem como. Toda a sua vivência acadêmica, tudo isso é um peso, vamos dizer assim, que ele traz para as suas interpretações, por exemplo, da Constituição. Então, não tem como excluir a dimensão política, tanto a nível pré-teórico quanto a nível teórico. Então, o cara vai interpretar a Constituição, o lado pré-teórico, ordinário, político e epistemológico, entre a questão da gnoseologia, lembra? Vai estar lá. Não tem como. Então, não existe neutralidade política. E lidar com a política, dentro do Estado, lidar com a perspectiva de intensidade, um tender para dentro. Dentro desse contexto do núcleo de sentido, do exercício de poder consensual, organizante. Logicamente, existe uma antinomia da desordem quedal, desconsensual, desorganizada. Então, quando você olha, por exemplo, para a história e vê o Estado sendo usado de modo autoritário, ali é antropologicamente falando, a partir da perspectiva metafísica, o eu humano da desordem quedal. O eu humano da desordem quedal. Aqui é uma visão claramente cristã, claramente agostiniana, claramente escolástica, que entendia a criação e a queda no pecado original. Isso é elementar. Outro ponto para esclarecer é que, a partir do momento que surge uma nova esfera de soberania, não tem como destruir. Não tem como. Então, por que, por exemplo, eu não sou marxista, revolucionário, comunista? Porque não tem como destruir com a esfera de soberania. Apesar de que os comunistas ortodoxos, eles querem acabar com a burguesia. Querem acabar com, vamos dizer, com aquilo que os conservadores, aquilo que os olavistas vão chamar de metacapitalista ou globalista. Isso é muito engraçado. A esquerda vai chamar de imperialismo. Veja que a semântica, a semiótica muda, mas se você olhar para o referente, você percebe que é o mesmo. O burguês imperialista e o metacapitalista globalista são apenas, vamos dizer, signos que eles vão dar seus próprios significados, mas não referente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, os marxistas ortodoxos querem destruir com a burguesia. Mas mesmo assim, essa ideia de destruição de uma esfera que surgiu é problemática, porque vai gerar um princípio reacionário. Da mesma forma que é reacionário você querer destruir com a esfera afetiva. A esfera afetiva é nova? É nova. Como assim esfera afetiva? Pega, por exemplo, um casal
de homem, casal de homem que formou uma família, vamos dizer, arranjacional, uma família culturalística, diferente da família cívica. Essa esfera não pode ser destruída. Sinto muito. Sinto muito. Não pode ser destruída. Da mesma forma que a esfera do mercado ou dos negócios também não pode ser destruída. Só pode ser destruída, mas vai gerar um princípio de indiferenciação e retrocesso social. Mas antes o capitalismo possui problemas. Claro, tudo vai possuir problemas. Aí entra o papel do Estado. Então o papel do Estado é justamente vigiar esses problemas que acontecem. É claro que eu estou lidando aqui com, para usar um conceito aqui weberiano, é tipo ideal. Claro, eu sei que a realidade é totalmente complexa. Totalmente complexa. Até porque, quando a gente pensa teoreticamente, a gente sempre está lidando com tipologias ideais. Isso é elementar. Para poder pensar, a gente tem que pensar assim. Seria impossível fazer epistemologicamente um pensamento coerente sem lidar com os tipos ideais. Mas dito isso, querer destruir com o Estado, a grosso modo, né, pra gente amarrar todo esses conceitos que eu tô lidando aqui, querer destruir com o Estado é reacionário, da mesma forma que querer destruir com o mercado é reacionário. Então, quando a gente olha para essa polarização política, o que temos são pessoas reacionárias. Não no sentido rodriguiano. No sentido rodriguiano, eu sou um reacionário também. Reage a tudo aquilo que é perverso e maldoso. Mas tira esse significado rodriguiano. Como assim rodriguiano? Nelson Rodrigues dizia, né? Eu sou um reacionário. Reage a tudo aquilo que é. Eu tô parafraseando, né? Reage a tudo aquilo que ruim, perverso, maldoso, que esse eu que é Dao pode produzir. Parafraseando o Nelson Rodrigues. Então, no sentido Nelson Rodriguiano, eu sou um reacionário, mas fora desse sentido Nelson Rodriguiano, o conceito reacionário aqui pode levar justamente a essa interpretação, né? Ou seja, a gente olhar para o reacionário de modo interpretativo que quer destruir com alguma esfera ou com as esferas que estão aí cristalizadas. Vai gerar desordem, não tem como. Então, esse é um ponto muito importante. O Estado é uma esfera que não pode ser destruída. Se for destruída, vai gerar um princípio reacionário. Consequentemente, vai gerar problemas sociais, porque o Estado ele serve como uma esfera vigia. Da mesma forma que você não pode destruir com a família cívica, como defendem alguns pensadores da New Left. Da mesma forma que você não pode defender o princípio da destruição de casais ou famílias arranjacionais culturais gays ou lésbicas, você também é um reacionário. Então veja que a questão aqui transcende direita e esquerda. É um olhar filosófico. Bom, se você discorda, pode comentar aí embaixo. Eu tenho o meu e-mail também, pode me mandar e-mail. Eu tenho o pleno prazer de discutir este assunto, seja você de direita ou de esquerda. Então, valeu, meu muito obrigado. Tchau, tchau.